Bom, agora nós vamos ver os acoplamentos. O primeiro acoplamento que a gente vai ver, e o que aparece mais em prova, vocês já vão ver por quê, é correias e engrenagens. Por que as correias? Porque o acoplamento de correias nos lembra uma máquina muito simples que a gente tem em casa, que é a bicicleta. Então observe o seguinte, eu tenho duas polias, uma polia maior e uma polia menor. No caso da bicicleta, a polia maior é chamada de coroa e a polia menor é chamada de catraca. Então observe, vai passar uma correia, não é? Que vai passar na polia grande e na polia pequena. O que a gente vai observar? Que essas polias na bicicleta têm dentes. Tá? Tem dentes na volta da coroa e tem dentes na volta da catraca. Se a coroa tiver 60 dentes, tá? A catraca vai ter os dentes do mesmo tamanho. Por que eu chego a essa conclusão? Porque a correia que passa na coroa é a mesma que passa na catraca. Só que o contorno da circunferência da coroa é maior do que da catraca. Então a catraca vai ter menos dente. Vamos imaginar que tenha 20 dentes a catraca. Então nós temos que a coroa tem 60 dentes e a catraca tem 20 dentes. Se eu der uma pedalada, os pedais se encontram na coroa. Se eu der uma pedalada na coroa, eu vou andar uma volta na coroa. Uma volta na coroa. Vai passar pela coroa aqui, ó, uma volta, 60 dentes vai passar na correia. Obrigando na catraca também passar os 60 dentes. Mas a catraca não tem 60 dentes, tem 20. Consequentemente, a catraca vai ter que dar 3 voltas. Então, quando eu der uma volta na coroa, a catraca vai ter que dar 3 voltas. Bom, esse número de voltas está associado à frequência de rotação da polia. Então, aqui eu tenho uma frequência que eu posso chamar de F, porque eu dei uma volta, e a catraca vai dar 3 voltas, eu vou ter 3F. A frequência da catraca é 3 vezes maior do que a frequência da coroa no nosso exemplo. Bom, se eu falar em velocidade angular, nós já vimos que velocidade angular está relacionado com o quê? Com o giro. Qual que gira mais? A catraca. Enquanto eu dou uma volta na coroa, a catraca dá 3 voltas. Então a velocidade angular de B é maior que a velocidade angular de A. A menor vai girar mais, então vai ter maior velocidade angular. Se tu lembrar da fórmula da velocidade angular, é 2πf. Observe que a velocidade angular depende da frequência. Aqui a frequência é 3 vezes maior, eu tenho uma velocidade angular 3 vezes maior. Já a velocidade tangencial são iguais, tanto em A quanto em B. Por que elas são iguais? Porque é a mesma correia. Podemos imaginar agora uma esteira numa fábrica. Se eu colocar caixas em cima da esteira, vou imaginar uma caixa aqui e outra caixa aqui. Observe que essas caixas andando em cima da esteira, elas vão manter sempre a mesma distância. Isto prova que elas têm a mesma velocidade. Tu pode imaginar também numa escada rolante. A pessoa sobe num degrau, passa um tempo, outra pessoa sobe no outro degrau. Se a pessoa não subir na escada, ficar paradinha na escada, a distância entre as duas pessoas vai ser a mesma. Por quê? Porque elas sobem com a mesma velocidade, porque está no mesmo acoplamento. Então a velocidade daqui são iguais. Vou chamar assim, ó, de VA, VB e aqui de VC, todas as velocidades são iguais. Inclusive nesse ponto aqui e esse ponto aqui. Então a velocidade de A e B são iguais. E a velocidade angular é maior na polia menor. Bom, as engrenagens vão funcionar da mesma maneira. Tá? A gente vai usar praticamente o mesmo exemplo. Eu tenho uma engrenagem grande que está com uma engrenagem pequena. O que ocorre aqui? Se essa engrenagem grande girar nesse sentido anti-horário, a engrenagem pequena tem que ser no sentido horário. Vamos imaginar que a engrenagem grande tenha 60 dentes. 60 dentes. Estratégico esses valores. Olha só, 60 dentes aqui também. E a engrenagem pequena vai ter 20 dentes. Conclusão que nós chegamos? Nós chegamos que o encaixe dos dentes nas engrenagens tem que ser perfeito. Tá? Então, se eu imaginar esse ponto aqui onde elas vão se encontrar, chamar de ponto 1 e aqui de ponto 2, o que ocorre aqui?
as engrenagens têm que passar juntinhas. Se nesse ponto aqui, essa engrenagem fizer uma volta, vai passar quantos dentes nesse ponto aqui? 60 dentes, que é o que tem a engrenagem grande. Obrigatoriamente, a engrenagem pequena também vai ter que passar 60 dentes, porque passa dente por dente. Só que ela só tem 20. Consequentemente, a engrenagem pequena vai ter que dar 3 voltas. Sendo que a engrenagem grande tem uma frequência F e a engrenagem pequena vai ter uma frequência 3F. Consequentemente, a velocidade angular de D vai ser maior que a velocidade angular de A. A pequena vai girar mais, então tem maior velocidade angular. Já a velocidade no ponto 1 e ponto 2, elas vão ter que ser o quê? Iguais. Porque se uma passar mais rápido do que a outra, o que vai acontecer? Vai ter desgaste nos dentes, vai quebrar um dente. Então o encaixe é perfeito, ambas passam com a mesma velocidade. Como eu falei que esse exemplo é muito interessante para uma prova que nem a do Enem, que é uma prova bem prática, por quê? Porque nós temos a bicicleta. Observe a bicicleta, nós temos uma polia grande, que é a coroa, e nós temos a polia pequena, que é a catraca, certo? Bom, o que seriam as marchas de uma bicicleta? A gente pode observar que comercialmente a bicicleta mais vendida é a bicicleta de 18 marchas. Onde é que estão as marchas? A coroa tem 3 linhas de dentes, enquanto que a catraca geralmente tem 6 linhas de dentes. Então eu posso pegar a parte de fora da coroa e combinar com 6 catracas diferentes. Aí já dá 6 marchas. Se eu botar do meio, nos dentes do meio da coroa, eu tenho mais 6 marchas. E na de dentro, mais 6 marchas. 6 mais 6 mais 6, 18 marchas. Então, na realidade, a gente conta o número de marchas de uma bicicleta da seguinte maneira. Eu tenho 3 linhas de dentes na minha coroa. E eu tenho 6 linhas de dentes na minha catraca. 3 vezes 6 é uma bicicleta de 18 marchas. Uma bicicleta de 10 marchas, eu teria 2 coroas e 5 catracas para trocar as marchas. Mas de que maneira que eu troco as marchas? Não é? Vem as palanquinhas para a gente trocar as marchas, mas o que nós temos que pensar? Nós temos que pensar o seguinte, quando a bicicleta ficar mais pesada, eu ando mais. Por quê? Porque eu vou ter uma relação maior entre a catraca e a coroa. Então, se eu tenho um piso que é fácil de andar, podemos imaginar o asfalto e plano, o que eu posso fazer na hora de pedalar? Deixar minha bicicleta pesada, por quê? Porque eu vou usar a maior coroa e a menor catraca. Isto vai me dar a maior relação. E quanto maior a relação que existir, quando eu der uma pedalada lá na coroa, a catraca gira mais. E a catraca está acoplada na roda traseira. Então, se eu conseguir uma relação máxima, numa pedalada, a minha roda traseira roda várias vezes. Então, eu deixo a minha coroa maior, olha lá, coroa maior que eu puder, e a minha catraca menor que eu puder, certo? Isso vai deixar a bicicleta pesadinha, mas cada pedalada vai render bastante. Agora, tem situações que o terreno é pesado. Pode ser uma situação de declive, o piso inclinado, não é? Isso no plano inclinado a gente vê que o PX aumenta, não é? Então, numa parte inclinada é difícil de andar. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que me deixar a minha bicicleta leve. Pode ser na areia, andar na praia, está pesado, eu troco as marchas e deixo a bicicleta leve. Em compensação, não vai render muito, porque a relação vai ficar muito próxima. Para esse tipo de terreno, eu faço o quê? Eu tento deixar a minha coroa o menor possível e a minha catraca o maior possível, para a relação ficar mais próxima. A bicicleta fica leve, porém ela anda pouco, mas eu preciso disso porque o meu terreno é pesado. Outro tipo de acoplamento que nós temos é o eixo fixo. Nós temos um eixo e 2 polias. É fácil de perceber, se eu pegar o eixo e der uma volta completa, cada polia vai dar uma volta completa. Se eu der 100 voltas no eixo,
Cada polia vai dar 100 voltas. Isso me mostra que a velocidade angular das duas são iguais. Porque a velocidade angular tem a ver com o giro. Não esqueçam disso. Tu tem dúvida? Tu pode imaginar uma situação na casa de vocês. Está lá o carro parado na garagem, né? Tu pega a roda do carro, que vai ter uma calota ou um aro, vamos imaginar a roda, o pneu e a calota, pega um esmalte e pinta a calota e pinta na mesma linha o pneu. Deixa o carro sair para a rua num dia inteiro, certo? Bom, a roda vai estar associada ao eixo. E quando o eixo das rodas dianteiras andarem durante a cidade, durante o passeio, a roda vai girar a mesma coisa. Quando esse carro voltar para casa, dificilmente vai estar no mesmo alinhamento. Mas se esta marca de esmalte estiver nesta posição na calota, consequentemente no pneu vai estar nessa posição. Isso me mostra que no passeio a roda deu 10.000 voltas, a minha calota vai dar 10.000 voltas. Ou seja, o número de voltas que o pneu der vai ser o mesmo número de voltas que a calota vai dar. Isso me mostra que eles giram na mesma coisa. Se eles giram a mesma coisa, eles têm a mesma velocidade angular. Mas nós podemos observar que eles vão ter a mesma frequência. Se o giro é o mesmo, a frequência de A é igual à frequência de B. E eu posso perceber que a velocidade vai ser diferente porque o ponto A aqui está mais próximo do eixo e o ponto B está mais afastado. Nós temos que a velocidade é igual a 2πrf. Se ambos têm a mesma frequência, a velocidade vai depender de quem? Do raio. Quem tiver o maior raio vai ter a maior velocidade. Observe que o raio de B é maior que o raio de A. Então a velocidade de B vai ser maior do que a velocidade de A. Eu gosto de falar uma frase para esta situação. Podemos imaginar duas pessoas caminhando numa pista circular ou correndo numa pista circular. E essas pessoas querem estar lado a lado sempre. Um vai correr pelo lado de dentro da pista e o outro pelo lado de fora. Tu vai chegar à conclusão que quem corre por dentro corre uma distância menor do que quem corre por fora. E se eles vão andar lado a lado, eles vão fazer a volta no mesmo tempo. Consequentemente, quem está por fora, como tem uma distância maior, ele vai ter que andar mais rápido. Então a frase que eu falo para os alunos não esquecer é: quem corre por fora, corre mais. Então tu imagina numa pista circular, duas pessoas correndo, quem correr por fora vai ter que correr mais para poder acompanhar quem está por dentro. Então quem está por fora é o ponto B, está mais distante do centro do que o ponto A. Então a velocidade de B é maior que a velocidade de A. Agora a gente vai ver alguns movimentos circulares, os tipos de movimento circular. O que nós estamos estudando é o MCU. Bom, para ser MCU, nós já vimos que o módulo da velocidade tem que ser constante. Esta velocidade é a velocidade tangencial. E se ele está fazendo curva, tem uma aceleração centrípeta que aponta para o centro. Só que isso seria uma situação do móvel fazendo a curva e mantendo o valor da velocidade. Mas nós sabemos que pode acontecer de um móvel entrar na curva e aumentar a velocidade. O que estaria acontecendo? Ele está fazendo curva, ele tem aceleração centrípeta, está apontando para o centro. Ele tem a velocidade tangencial. Se surgir uma aceleração na mesma direção da velocidade tangencial, ele vai ser um movimento que vai estar acelerado. Se ele estiver no mesmo sentido, o valor dessa velocidade vai aumentar. Então deixa de ser um MCU. Seria um MCUA. Ou seja, tu vai entrar na curva e tu vai ganhar velocidade. É como se tu estivesse dentro do automóvel, pisando no acelerador e vendo o teu velocímetro aumentar a velocidade. Tu tens uma aceleração que é tangencial. Essa aceleração tangencial, porém, ela pode estar em sentido contrário da velocidade. Isso aqui seria uma situação do móvel fazer curva, só que como a aceleração está contrária à sua velocidade, seria um carro entrando na curva e freando. Ele está entrando na curva e a velocidade em módulo está reduzindo. Eu teria um MCUR. Nós observamos que essa aceleração tangencial, não é, em relação à centrípeta, forma um ângulo de 90 graus.
Então eu posso ter uma aceleração resultante, que para ambos os casos, a minha aceleração resultante vai dar um Pitágoras aqui. Eu vou ter a minha aceleração resultante nesta direção. Então a minha aceleração resultante ao quadrado vai ser a centrípeta ao quadrado mais a tangencial ao quadrado. Da mesma forma que vai acontecer no movimento que ele está reduzindo a sua velocidade imóvel. Nós teremos a aceleração centrípeta e a aceleração tangencial perpendiculares e a minha aceleração resultante vai ser calculada da mesma maneira. A aceleração resultante ao quadrado é igual a centrípeta ao quadrado mais a tangencial ao quadrado.